Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Foi uma surpresa para mim quando eu vi entrando pela porta da loja. Mais do que surpresa, fiquei, na verdade, bem emocionada. Fazia mais de ano que a gente não se via. Na verdade, desde que ele tinha me deixado para ficar com outra mulher. E pelo jeito, ele veio com objetivo, porque entrou e já veio direto na minha direção. Não sei como consegui disfarçar a minha perturbação quando ele se aproximou. Oi, Ana, tudo bom? Tudo? O que houve? Tá precisando de alguma coisa? Então, meu barbeador elétrico pifou, acredita? Aí eu lembrei que vocês vendem aqui, né? Olha, não vou mentir. Bateu até uma certa frustração, porque por um segundo pensei que ele fosse dizer que estava ali por minha causa. Vivemos juntos durante 1 ano e 8 meses. E olha, foi talvez o período mais feliz da minha vida. Nossa, a gente se amava tanto. Havia assim não sei nem explicar, uma cumplicidade tão grande entre nós. Só que, de uma hora para outra, ele começou a mudar comigo, começou a me tratar diferente, a ficar distante. Eu senti que alguma coisa não ia bem. E o pior é que não ia mesmo. De repente, ele me abandonou. Assim, sem mais nem menos. Falou que não estava mais afim e foi embora. Olha, só Deus é que sabe o quanto eu sofri. Cheguei a emagrecer de tão mal que fiquei. Não tinha vontade nem de comer. E o pior é que depois eu soube, só depois, é que tudo aquilo tinha sido motivado pela existência de uma outra mulher. Porque quando me deixou, claro que eu perguntei se havia outra, né? Ele disse que não. Mas a gente sempre sabe, né, que geralmente tem. E no caso, eu acabei descobrindo que tinha. Fiquei ainda mais triste do que já estava. Naturalmente que depois de 1 ano e pouquinho, as feridas já tinham cicatrizado. Pelo menos já não doíam tanto. Eu já tinha me acostumado. Até porque não tinha outro remédio. Eu precisava seguir com a minha vida. Aquela era a primeira vez que a gente se via depois de muito tempo. Procurei disfarçar meu nervosismo, meu estado emocional. E comecei a mostrar modelos ali de barbeador, já que era isso o que ele queria. E enquanto ele examinava, eu fiquei reparando o seu jeito, o seu rosto. Sabe quando bate aquele aperto? Não sei, eu acho que acabei me dando conta de que, na verdade, embora tentasse, eu queria. Por isso tentava me convencer, mas ainda não tinha esquecido. Pelo menos não completamente, porque bastou vê-lo de novo. Estarmos ali, um diante do outro, para o meu coração quase saltar pela boca. Ele escolheu um modelo, falou que ia levar aquele, e depois de passar no caixa e pegar o produto, voltou ali para onde eu estava. Pensei que fosse só se despedir, mas não. Ficou me olhando assim durante um tempo.
Olha, Ana, para dizer bem a verdade, eu não vim aqui só para comprar o barbeador, viu? Na verdade, eu queria te ver. Saber como que você tá. Você sabe, esses dias eu passei aqui na frente e te vi. Aí fiquei com você na cabeça. Será que não tinha como você dar uma saidinha pra gente tomar um café? Tomar um café. Agora é difícil, eu tenho muito movimento. Ele não falou nada. Ficou só me olhando nos olhos. Eu então perguntei o que é que ele queria falar comigo. Se era uma coisa urgente. Ele falou que não. E perguntou se eu ainda morava no mesmo lugar. Falei que sim. Que inclusive tinha uma amiga morando comigo. Ele olhou assim para mim, deu um sorrisinho. Escuta, sabe que eu podia dar uma passadinha lá? Se a gente podia conversar com mais calma. Olha, eu sinceramente não sabia se ia ser uma boa ideia. Até por tudo que tinha acontecido no passado. O fato de ele ter me trocado por outra. Havia uma certa mágoa também. Não vou dizer que não. E também havia um medo. Por isso fiquei olhando para ele assim, meio excitante. Antes de responder, perguntei: posso fazer uma pergunta? Você ainda está com aquela mulher? A expressão dele mudou na mesma hora. Percebi que ele ficou meio embaraçado, meio constrangido. Não, Ana, a gente não está mais junto, não. Olha, não vou dizer que aquilo não me deixou bem aliviada, porque, sabe, apesar de saber que não significava praticamente nada, mas me deu uma vontade tão grande de perguntar. Então quer dizer que foi para isso que você veio aqui? Porque ela te deixou? Só que não tive coragem. Fiquei só olhando para ele. E aí foi a vez dele perguntar. Então, eu também esqueci de perguntar, né? Você tá sozinha ou tá sendo com alguém? Falei que estava sozinha. Que ele poderia aparecer quando quisesse lá em casa. Só pedi que ligasse para avisar, né? Para saber se eu estaria em casa. Ele quis saber. Tá, e essa tua amiga aí que mora com você, não vai ter problema? Claro que não. Aliás, a Simone quase nem para em casa. Ele então se aproximou, colocou assim a mão na minha cintura e me deu um beijo no rosto. Você continua linda. Me desmanchei toda naquela hora. Bom, acho que não preciso nem dizer o estado em que eu fiquei depois que ele foi embora. Nem sei como consegui trabalhar o resto daquele sábado. Me distraía toda vez que ia atender um cliente. Não consegui mais parar de pensar nele. Em nós dois, em tudo que tínhamos vivido juntos. Será que ele estava querendo me pedir para voltar? Um ano tinha se passado. Mas de repente, sei lá, tinha se arrependido? Se dado conta da besteira que fez? Incrível. Eu nem pensava mais nele naqueles últimos tempos. Ou pelo menos evitava pensar, mas bastou aquele encontro para me deixar completamente fora do ar. Pensei que ele fosse aparecer lá em casa naquele mesmo dia, mas à noite, ou então no domingo, até porque eu estava de folga. Só que para o meu desengano, ele não deu as caras. Passei o final de semana todo esperando. Só que nada, nem uma mensagem. Até pensei em ligar para ele, mandar um áudio.
Mas aí fiquei meio sem jeito de fazer isso, né? Não queria dar a impressão de que estava ansiosa. De todo modo, fiquei frustrado. Até que na quarta-feira, quando saía da loja, do fim do expediente, a surpresa, ele estava ali fora me esperando. Senti até um frio na barriga quando o vi ali diante de mim. Em resumo, fomos tomar um refri ali mesmo no centro. E desde o começo, deu para sentir aquela atmosfera gostosa. Sabe aquela coisa de saudade, assim no ar, nostalgia? E olha, em pouco tempo de conversa, ele acabou me convencendo. Veio para o meu lado, me fez um carinho, e de repente o beijo aconteceu. Eu já estava imaginando que fosse acontecer, mas sabe como é? A gente nunca sabe. Sempre tem aquele medo, e sempre tem aquela dúvida. E sempre tem também aquela... Agora, que eu queria que acontecesse, queria. E aconteceu. Fui me deixando levar. Depois de 3 ou 4 beijos, ele me olhou assim com uma cara de malícia e perguntou: será que a tua amiga está em casa uma hora dessa? Não sei. Por quê? Ele nem respondeu. Apenas sorriu. Mas nem precisava dizer nada. Eu sabia muito bem o que ele queria. Em resumo, ficamos ali mais um pouco, até que ele me levou para casa. Mesmo sabendo que minha amiga estava ali, até porque dava para ver a luz acesa lá dentro, eu o convidei para entrar. Ela não conhecia o Leandro, mas eu já tinha comentado com ela sobre ele. Já tinha inclusive avisado que talvez ele aparecesse ali para me fazer uma visita. De modo que não foi nenhuma surpresa para ela. Eu os apresentei. Logo ela foi para o seu quarto e podemos então ficar mais à vontade. Aliás, não demorou muito para nós dois irmos para um outro quarto, o meu. O mesmo quarto que, na verdade, ele já conhecia. Que não visitava há mais de ano, mas já conhecia, até porque eu dou quantas vezes tínhamos estado ali naquele quarto, em cima daquela cama. Eu nunca imaginei que fôssemos voltar a ficar juntos de novo, depois de ele ter me trocado por outra. E, no entanto, estávamos nós dois ali, rolando sobre aquela cama, do jeito que fazíamos antes. Pensa na minha felicidade. Olha, naquela hora, eu tive certeza de que ainda não tinha esquecido. Que aquele amor continuava pulsando e existindo aqui dentro de mim. Claro que eu tinha tentado esquecer. Claro que eu tinha tentado colocar de lado. Até porque, de que adianta amar sozinha? Só que agora era diferente. Estávamos juntos de novo. Por quanto tempo, não sei. Depois de saciado o desejo, eu fui até a cozinha preparar alguma coisa para a gente comer. Só que ele não quis esperar. Disse que precisava ir. Morava longe. Aí se vestiu e já foi se despedindo de mim. Eu ainda o acompanhei até o portão. Trocamos mais um beijo. Confessei que tinha adorado vê-lo de novo. E ele sorriu. Eu também gostei muito.
Será que posso vir aqui outras vezes? Claro, imagine. Claro que pode. Quando quiser. Olha, eu me senti tão leve, tão em paz. Mesmo ele não tendo tocado no assunto de uma possível volta, eu fiquei com o coração cheio de esperança. Esperança de que a gente ia voltar. De que a gente voltaria a ser um casal. E não vou mentir, era simplesmente tudo o que eu mais queria na vida. Um pouco antes de dormir, me mandou a mensagem de boa noite. E aproveitei para dizer que estava pensando nele. Ele viu a mensagem pouco tempo depois e retribuiu o cumprimento. Com o passar dos dias, a gente continuou se falando, nos vendo quando era possível. Só que ele nunca conversava comigo sobre uma possível volta, que era o que eu mais queria. Contou que estava morando numa kitnet, uma espécie de pensionato, que era difícil me levar até lá. Era proibida a entrada de mulheres. Falei que não tinha problema, até porque tinha minha casa para a gente poder se encontrar. Como ele nunca tocou naquele assunto, embora eu quisesse muito, um dia, já fazendo quase 3 meses de retorno, acabei tomando iniciativa e perguntei: escuta, se a gente voltasse a morar junto, não seria uma boa? Você podia voltar a morar lá em casa. Na tua casa? Mas e a tua amiga? Ué, o que tem ela? Problema nenhum. Qualquer coisa eu também posso conversar com ela, né? Explicar, até pedir para ela arranjar outro lugar. Olha, seria uma boa, mas sabe o que é? Por enquanto, eu não posso. Eu tenho um contrato lá com a dona da kitnet, só vi esse final do ano. Eu imaginava que ele fosse dizer aquilo. Por isso, nem fiquei muito triste, né? Já esperava. Mesmo porque aos poucos, ele começou a ficar mais comigo ali em casa. Às vezes, até passava a noite toda ali. Final de semana, por exemplo. De modo que, mesmo não tendo voltado completamente, era como se tivesse voltado, pelo menos um pouco. E para quem já tinha perdido tudo, acabei lhe dando uma cópia da chave de casa. Tempos depois, conversei com a Simone, expliquei a situação, falei que o Leandro iria voltar em definitivo ali para casa, dali uns tempos. Seria melhor ela procurar um outro lugar para ficar. Sabe, já foi assim antecipando, até para... Pensei que ela fosse ficar sentida comigo, magoada, mas não. Entendeu a situação. Aliás, falou que já estava até pensando em fazer isso, antes mesmo que eu pedisse. Fiquei até mais aliviado. Pelo que o Leandro me dizia, pelo menos o que ele falava naqueles últimos tempos, faltavam 2 meses e meio para vencer o contrato dele lá com a dona do apartamentinho lá da kitnet onde ele estava. Ele, inclusive, já tinha conversado com a mulher e dito que não iria renovar. Eu não vou mentir. Estava ansiosa demais para que ele se mudasse de vez ali para casa. Até que um determinado dia, estávamos nós duas ali, eu e a Simone. O Leandro não tinha ido dormir ali comigo. Devia ser umas 9 horas da noite, 9 e pouco. Eu estava assistindo televisão
E a Simone estava no banho. Foi quando escutei a voz dela, lá dentro do banheiro, me chamando, assustada. Ana, me ajuda, Ana, me ajuda, Ana. Fiquei sem entender nada. Me aproximei da porta, bati e perguntei o que estava acontecendo. Perguntei até se ela tinha caído no banheiro, se machucado. Mas, para minha surpresa, ela falou que não, que estava tendo um sangramento. A muito custo. Ela abriu a porta e eu me deparei com aquela cena, aquele sangue espalhado assim no chão. Perguntei o que tinha acontecido, porque... Só que ela não disse coisa com coisa. Sabe, falava, mas não explicava. Mesmo sem explicação plausível, qual é a conclusão a que eu cheguei? Que ela devia ter sofrido um aborto espontâneo, não tinha outra explicação. Fiquei surpresa, porque ela não tinha comentado comigo que estava grávida. Em resumo, chamei um carro de aplicativo e a acompanhei até o postinho. E para o meu espanto, de fato, ele estava grávida, só que tinha perdido o bebê. Teve, inclusive, de passar por um procedimento de curetagem, tomar remédio, ficar em observação. Liguei para o Leandro, contei o que tinha acontecido. Ele também ficou meio nervoso, assim, preocupado, claro, inclusive. Depois, acabei conversando com ela. E quis saber quem era o pai. Até porque eu não sabia nem que ela tinha namorado. Ou estava saindo com alguma pessoa. Mas ela disse apenas que eu não conhecia o sujeito. Até que dali alguns dias, acabou desocupando o quarto que ocupava ali em casa. Falou que tinha resolvido voltar lá para casa da mãe. Não falei nada. Até porque eu mesmo tinha pedido, né? Só que ao mesmo tempo, não tem um certo clima esquisito assim, sabe? Sei lá, e o pior é que além das esquisitices dela, do jeito dela, depois comecei a notar também um certo clima estranho também em relação ao meu namorado. Até aquele momento ali estava tudo bem, aí de repente ele começou a inventar desculpa para não aparecer em casa, imagine. Logo agora que tínhamos a casa toda só pra gente, ele passou a agir daquele jeito meio esquisito. Um dia foi visitar a Simone. Foi até a casa da mãe dela, até para ver como ele estava, né? E no que cheguei, mais uma surpresa. Pro meu espanto, tinha um carro ali na frente da casa dela. E um carro que eu conhecia. Era o carro do Leandro, parado diante do portão. Pensei, ué, o que o Leandro está fazendo aqui? A mãe dela me recebeu à porta. Perguntei pela Simone e quase tive um ataque quando ela falou. Olha, só de lembrar, parece que eu vou ter um troço, porque parece que eu estou ouvindo a voz daquela mulher. A Simone está lá no quarto com o namorado. A mulher falou aquilo e me convidou para entrar.
E eu fiquei ali, esperando que alguma coisa acontecesse, me perguntando, namorado, mas como assim? Eu cheguei a dizer para ela, senhora, não precisa chamar não. Eu sei o caminho. E já fui me antecipando. Ela achou meio esquisito, mas eu tomei a dianteira e fui entrando. Cheguei diante da porta. E pro meu desespero, quando abri, me deparei com aquela cena, os dois deitados na cama, abraçados, assistindo televisão, como um casalzinho de namorados. A Simone e o Leandro. Quando me viram, se assustaram, é claro. Olhei para ele e perguntei: o que significa isso, Leandro? O que você está fazendo aqui na... Perguntei por perguntar, porque ficou tudo muito claro. Eles deviam estar de caso quando a Simone ainda morava lá comigo. E pior, com certeza, o filho que ela tinha perdido era dele. Quem mais? Por isso ele ficou tão nervoso aquele dia, preocupado. Foi a pior traição que eu poderia experimentar nessa minha vida. 2 cobras. Não sei como conseguiram me fazer de tonto. Como não notei nada diferente entre eles lá em casa. Naturalmente que foi o final de tudo. Olha, tem coisa que você, sinceramente, não sabe como interpretar. Tem coisa que está acontecendo ali e você ou não vê, ou de repente vê, mas finge que não vê, ou é muito tonta mesmo. Meu Deus, como que eu não percebi? É o que eu me pergunto. Até hoje me pergunto. Como que eu não percebi? Como outras perguntas que me faço e que também para as quais não consigo resposta. Como que uma pessoa pode ser tão falsa? Foi atrás de mim, me procurou, eu que estava sossegada no meu canto, depois de tentar me curar, né? Porque ele foi lá me incomodar de novo, tudo para fazer o quê? Me trair outra vez, como já tinha feito antes. Da primeira vez, pelo menos, ele arranjou alguém para se juntar e me trair. Dessa vez, aproveitou uma amiga minha, né? Que de amiga também não tinha nada, né? Olha, até hoje me pergunto, e eu tenho certeza de que vou continuar me perguntando o resto da minha vida. Como pude ser tão tonta, meu Deus? Como pude ser tão idiota? Fazer papel de, sabe, de otário, assim, dessa maneira tão pueril. Uma mulher adulta como eu, que já teve suficiente experiência da vida. Como pode, meu Deus, alguém ser tão falso? Aliás, qual deles é o mais falso? Me responda. Minha amiga, que me traiu morando na minha casa? Ou o meu ex, que depois de me abandonar e de me trair, me procurou de novo? Tudo para repetir, para fazer a mesma coisa, para cometer o mesmo pecado de volta.